Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. Acho que eu devia mudar. É um vídeo de mistério. Hoje a gente vai falar do caso da Julia Davis. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu pesquisei. Acho que é assim, Julia Davis. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal ou de mistério. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Hoje a gente vai falar sobre acidente de carro, mutilação e ferimentos pesados, assim como a reconstituição total de um acidente de carro. Então, se você tem gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado. Julia Davis nasceu no dia 2 de novembro de 1991 em Marietta, Ohio, Estados Unidos. A sua mãe se chamava Kim e ela também tinha uma irmã mais nova chamada Toby. Sim, o nome da irmã dela era Toby. No dia 19 de novembro de 2011, um sábado, Julia tinha 20 anos de idade quando saiu para festejar com alguns amigos que ela conhecia há pouco tempo aí, questão de alguns meses. Os nomes desses amigos são Kristen, Freddie e Katie. Durante a noite, ela ficou na casa da Kristen e mandava mensagens para a irmã constantemente, porque elas já tinham esse hábito, elas conversavam o tempo todo. Lá pelas 22 horas, a Julia estava bebendo na casa de uma das meninas e a Kristen disse que elas beberam 28 shots de vodka, mas não dá pra ter certeza, mas foi por volta de uma garrafa e elas ainda saíram para comprar mais uma garrafa em algum momento. Isso tudo só pra dizer que elas estavam bem embriagadas naquela noite. Perto da 1 da manhã, o pessoal foi até um clube chamado Nip and Q, onde eles se divertiram muito, a noite estava boa, até que a Julia começou a dançar com o ex-namorado da Kate. Isso, é claro, deixou a Kate um pouco irritada, então, de acordo com todos os amigos, porque a Kate ficou irritada, todo mundo saiu do clube em grupo, mas eles ainda não queriam ir embora, sabe? A Kirsten disse que a Julia estava falando com um rapaz pelo celular e parecia que queria vê-lo naquela noite. Na verdade, foi descoberto que a Julia estava conversando no celular com dois amigos, um chamado Randon e um chamado Chris. A Kristen também disse que a Julia disse que precisava pegar algo no carro, por isso todos foram com ela até o carro. Lá, eles decidiram comer alguma coisa e ir pra casa, porque a noite já tava quase terminando, já é tipo 3 da manhã, vamos embora. Ok, mas a Julia resolveu ligar pra irmã e pedir uma carona. Então eles deixaram a Julia lá perto do carro dela e foram pro McDonald's. Depois de pegar um lanche pra viagem, o Freddie resolveu dar uma carona pra Kate e pra Kirsten de volta pra casa. De acordo com o Freddie, a Julia não estava totalmente bêbada, o que eu discordo. Eu não acho que alguém que, depois que a pessoa bebeu o tanto de vodka que elas beberam, tipo, dividir entre 3 meninas, porque o Freddie não tava lá ainda quando elas começaram a beber a vodka. 3 meninas, 2 garrafas de vodka, elas estavam bem embriagadas. Isso que elas ainda beberam mais no clube depois. Eu acho que elas estavam bem embriagadas, né? Mas de acordo com o Fred, a Julia não estava totalmente bêbada. Mas a Kristen quis ter certeza de que ela não dirigiria sozinha por aí. Antes deles irem no McDonald's, ela fez a Julia prometer que não ia dirigir. E isso deixou a Julia bem brava, aparentemente. Lá pelas 3h30 da manhã, a Julia ligou para a irmã e pediu para ela vir buscá-la, porque ela não podia dirigir, e disse que estava em uma interseção da estrada. Mas aí, 8 minutos depois, ela ligou novamente dizendo que estava em uma parada de ônibus na cidade vizinha de Williamstown. De acordo com a Toby, a Julia parecia estar com medo. Ela chorava e também xingava a Kirsten. Soava como se a Kirsten estivesse lá com ela, mas, pelo que a Kirsten disse, eles já tinham ido até o McDonald's quando ela terminou de falar com a irmã e aí ela telefonou depois pra irmã de novo. E na segunda ligação, aparentemente a Kirsten não estava mais com eles. Mas a Julia parecia bem irritada com a Kirsten. Quando a Toby perguntou o que aconteceu, a Julia disse: "Eu te conto quando você chegar." Acho que vocês já sabem que quando ela chegou, a Julia não pôde contar pra ela. Pouquíssimo tempo depois, a polícia local começou a receber várias ligações. Era mais ou menos 3h40 da noite quando as pessoas estavam ligando pra dizer que havia um carro batido naquela área, quilômetro 181. Os faróis estavam acesos, o carro estava batido contra os trilhos do guarda-reio. E muitos diziam que não viam ninguém perto do carro, pelo menos ninguém andando
perto do carro. Também não conseguiam identificar exatamente que tipo de carro era porque estava no escuro, mas os faróis estavam acesos. Uma das pessoas que telefonou teve coragem de chegar mais perto e prestar socorro. Enquanto falava com o atendente, ele disse que achava que havia uma pessoa ferida e que podia ajudar, né, pelo menos até a ambulância chegar. Essa testemunha chegou mais perto para confirmar, mas os grupos de resgate já estavam sendo enviados, querendo ou não, mas, né, uma pessoa ali poderia ajudar de alguma maneira, nem que seja para manter a vítima acordada. Mesmo assim, ele ou ela foi até a pessoa na estrada. Eu acho que era um homem, mas eu não encontrei, assim, de verdade, eu acho que era um homem. Foi até a pessoa na estrada e confirmou pro atendente que a vítima havia sido atirada para fora do carro. Quando o atendente perguntou se ele ou ela poderia ver se a vítima estava respirando, ele ou ela respondeu: "Senhor, tem partes dele." E sim, o cara falou dele, como se ele achasse que era um homem morto. O atendente pediu que a pessoa se afastasse do corpo. Quando o atendente confirmou que a polícia estava a caminho, a pessoa disse que aquilo parecia uma cena de crime. Quando a ambulância e a polícia viram as condições do corpo, eles ficaram aterrorizados. E sim, a vítima era a Jaliyah Davis. Ela havia sido decapitada, seu corpo estava nu da cintura para cima, ou seja, sua blusa, jaqueta e sutiã haviam sido removidos, assim como seu seio direito também foi arrancado do corpo. Uma das suas pernas foi quebrada a ponto de se soltar do corpo. Houve também um motorista de caminhão que admitiu que atropelou o corpo dela sem querer antes da polícia chegar. Ele tentou desviar do carro que estava contra o acostamento, mas não percebeu o corpo que estava do lado, na escuridão, à noite e tal. Ele não viu e acabou atropelando a Jaliyah, o que pode ter sido o atropelamento que fez a perna dela se soltar do corpo. E alguns sites dizem que foi mais de um caminhão que acabou fazendo isso. Não tem como ter certeza. A roupa da Jaliyah, na verdade, as 3 peças de roupas que foram removidas dela estavam penduradas no acostamento em ordem. Como assim? A jaqueta dela estava pendurada sobre a blusa que estava sobre o sutiã. É como se alguém tivesse chegado no acostamento e colocado o sutiã, depois a blusa, depois a jaqueta. Não estavam ao contrário, não estavam tão danificadas quanto você espera que estariam, só estavam sujas de sangue, com alguns rasgos, mas não estavam do avesso, não, sabe? Estranho isso, né? Estavam lá penduradas. Algo que não aconteceria, acredito eu, se elas tivessem sido arrancadas em alta velocidade de um corpo que está sendo jogado para fora de um carro. Não é mesmo? A Toby, irmã da Jaliyah, ela infelizmente foi buscá-la naquela noite e acabou dando de cara com a cena. E foi ela que identificou o carro da irmã e mais tarde o corpo. O carro estava mais à frente, ainda estava ligado, os faróis estavam acesos, assim como a luzinha da cabine do motorista. As portas estavam trancadas e o dano do carro não combinava com os danos sofridos pela Jaliyah. Pelo que eu descrevi do corpo, você esperaria que o carro dela tivesse capotado, tivesse dado um 360, quebrado no meio, pegado fogo, pra o corpo dela chegar no que tinha acontecido. Mas não. Tinha sangue na parte externa do porta-malas. O lado direito foi arrastado contra o acostamento. A lanterna da frente do lado direito estava quebrada, assim como o para-choque da frente. Havia uma rachadura no para-brisa. Para-brisa no lado do passageiro. E a janela do passageiro estava quebrada. Na verdade, todo o vidro da janela do passageiro tinha sido estilhaçado, totalmente quebrado. Além disso, haviam roupas no banco do passageiro, tipo, roupas deixadas ali, uns objetos pessoais, e tinha um CD praticamente intacto no banco do motorista. Acredita-se que o CD pode ter ejetado na hora do acidente, sabe? Tipo, bateu o carro e o mecanismo do CD, tipo, o mecanismo do CD fez o CD saltar pro banco do motorista. Mas isso também era estranho. Depois de analisado, foi determinado que o airbag do motorista foi ativado, porém o do passageiro não estava funcionando. Então existe a possibilidade do passageiro ter sido ativado, mas ele não estava funcionando. Mas esses eram todos tudo que tá acontecendo no carro, era só isso. Esse era o carro. Tava top. Mesmo assim, a princípio, a polícia achou que fosse só um acidente de carro, uma mulher bêbada no escuro, tentando dirigir, e que
se perdeu ali. Mesmo assim, alguns oficiais descreveram nos seus relatórios o quão estranha era a cena e como parecia que a vítima havia sido atacada pelo próprio veículo. Sim, teve gente que descreveu desse jeito. Atacada pelo veículo. Na manhã seguinte, detetives foram até a casa da Kirsten interrogá-la, mas ela não atendeu. Mesmo assim, a Kate, outra amiga, foi mais tarde até a delegacia falar com os investigadores e ela contou a mesma história que eu contei pra vocês. Basicamente tudo que eu contei pra vocês é o que elas disseram pra polícia. Mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia retornou à casa da Kirsten e o pai dela disse que ela não queria conversar porque ela estava muito abalada, mas que ela só ia conversar com a polícia na presença de um advogado. Eventualmente ela conseguiu um advogado e ela contou tudo que eu contei pra vocês. Depois de um ano, saíram os resultados da necrópsia. O nível de álcool do sangue era de 0,19, o que é bem alto, é incapacitante. A causa da morte foi determinada como ferimentos resultantes de um acidente de carro fatal. Com isso, a polícia passou 16 meses estudando a possibilidade disso ter sido um acidente versus a possibilidade disso ter sido um assassinato, né? Ou um homicídio mesmo que acidental. Pensando na ideia de ter sido um acidente, o que eles acham que aconteceu para ela ter acabado daquele jeito num acidente de carro onde o carro, mal sentiu os danos? O carro tava consertável. Eles acreditam que, se a luz de dentro do carro estava acesa, ela podia estar procurando por algo, até mexendo no CD, por isso que o CD acabou sendo ejetado na hora do acidente. Alguma coisa estava acontecendo e ela estava mexendo ali. À noite, com a luzinha da cabine acesa, fica difícil ver o lado de fora, mesmo que os faróis estejam acesos. Dificulta a visão do motorista se a luzinha da cabine estiver acesa, tudo lá fora vai parecer ainda mais escuro, que é ruim, era muita escuridão, e ela provavelmente não estava usando o cinto de segurança. Usem o cinto de segurança. Então, eles acham que ela bateu a lateral do carro contra o acostamento, o que coisou a lanterna da frente, o para-choque, etc. Foi jogada para a direita, onde bateu a cabeça no para-brisa do passageiro. O carro continuou se arrastando contra o acostamento, e no momento que ela bateu a cabeça, o seu corpo... ela bateu a cabeça, o resto do corpo foi jogado contra a janela do passageiro, estilhaçando o vidro. E com a força, não sei que força, mas a força acabou fazendo o corpo dela, da cintura para cima, ficar pendurado na janela do passageiro. O carro ainda estava em movimento, ainda estava se arrastando contra o guarda-reio. Foi assim que ela teve as 3 peças de roupas arrancadas, ali no mesmo momento, as 3 juntas, continuando fazendo sentido, e deixadas naquela parte do acostamento enquanto o carro continuou em movimento. Depois disso, seu seio foi arrancado também, tudo pelo guarda-reio, pelas hastes de metal do guarda-reio. E eventualmente ela foi decapitada também pela haste de metal. Gente, eu não acho que isso seja possível. Em algum momento, o corpo acabou saindo completamente pela janela e foi parar no porta-malas. Como? O corpo estava pendurado para fora da janela. E eles acham que o corpo deu um jeito de rolar até o porta-malas e cair lá atrás do carro. E aí o carro ainda continuou se arrastando por um tempo até eventualmente parar por algum motivo. Pelas rachaduras no pneu e tal, acredita-se que foi por causa do... Quando o pneu finalmente começou a ser danificado pelo guarda-reio, foi quando realmente o carro parou. Alguns minutos depois, foi quando o caminhão passou e a atropelou e piorou ainda a situação. Vários especialistas em acidentes de carro observaram esse caso e disseram que é plausível até a parte em que as coisas começam a acontecer de verdade. Até a hora em que ela é jogada pro lado, ok, faz sentido. Agora, quando a parte em que as roupas dela são removidas e deixadas daquele jeito organizado, e a parte em que ela rolou por cima do carro, essas partes não tem como. Existiria a possibilidade dela ter sido jogada para fora da janela, ficado com o corpo pendurado, e isso teria removido rasgado a roupa, talvez até arrancado o seio dela do jeito que aconteceu e até decapitado ela. Sim, era uma cerca bem grande. Mas o resto não tem como. Como assim? O que acontece em um acidente, né? As roupas seriam puxadas de você
de um jeito que não ficaria... elas não ficariam... Primeiramente, elas acabariam danificadas de qualquer jeito, principalmente se a roupa é puxada daqui. Elas acabariam danificadas, rasgadas, de alguma maneira, ainda mais sendo arrancadas por um pedaço de metal. Mas, na maioria dos casos, elas acabam ficando do avesso, quando são arrancadas de um corpo. Mas sendo puxadas daqui, faz sentido que elas fiquem da maneira correta, da maneira normal. Mas não daquele jeito organizado, um em cima do outro. E não era como se o sutiã ainda estivesse dentro da blusa. O sutiã estava fora da blusa. Um pendurado sobre o outro. E a jaqueta estava praticamente intacta. Só tinha sangue nela. Parecia que ela tinha pendurado a jaqueta no negócio como se fosse uma arara, assim. Pendurou. Não faz sentido. Em mais investigações, foi determinado que não haviam evidências, ou melhor, não havia evidências de que outra pessoa tocou nas roupas. Não tinha impressões digitais, nem DNA de mais ninguém nas roupas e nem no carro. Algumas pessoas acham que alguém estava dirigindo o carro com a Delia no banco do passageiro, então fingiu o acidente e simplesmente jogou ela para fora da janela. Seja o que Deus quiser. Mas a polícia também não vê evidências que apoiem essa teoria por causa dos objetos do banco do passageiro. E eles acreditam que se uma pessoa tivesse feito aquilo, a pessoa teria que sair do banco do motorista enquanto o carro estava em movimento. Antes do carro bater no guarda-reio. Tipo, a pessoa teria que sair do banco de motorista com o carro em movimento e tal. Uma coisa que a família da Delia acha, e a família acredita sim que foi um assassinato, que foi um ataque contra a filha dela, principalmente por causa do sangue no porta-malas. Eles acreditam que a pessoa foi contra o guarda-reio pra forçar a Delia a ser jogada pro carro, né? E aí fez o carro fazer a ré pra voltar e bater nela de alguma maneira. Por isso tem tanto sangue no porta-malas, porque não tem sangue em nenhuma outra parte do carro. E isso é interessante, não tem sangue em mais nenhuma parte do carro. Eu pensaria também que se ela tava pendurada da janela do carro e aí ela foi decapitada, teria sangue na lateral do carro, mas não tinha sangue na lateral do carro. Mais uma coisa pra se pensar. Mas pessoal, eu preciso saber das teorias de vocês, porque esse caso mexeu comigo. Eu fiquei bem preocupada lendo. E eu achei bem estranho que muitas pessoas falam coisas completamente diferentes sobre esse caso. E infelizmente não há mais pistas. Isso é tudo que a gente tem. A família dela até hoje luta pela justiça, pra saber o que tá acontecendo. Mas foi dada como acidental, uma morte acidental. Mas parece que tem bem mais aí. Não é possível que seja um acidente. Me digam nos comentários. Como sempre, muito obrigada se você assistiu, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!